Olá para você que está acompanhando a Rede Alesp, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando mais uma edição do programa JK. Hoje o nosso bate-papo é com a deputada estadual Beth Saão, do PT. Nós vamos saber um pouco mais da história dela, o perfil e também os trabalhos, principalmente para o restante, desse ano de 2024. Deputada, primeiro quero agradecer a senhora pela disponibilidade de estar aqui com a gente para falar da sua vida profissional, dos projetos. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui no programa e falar um pouco sobre essa trajetória tão importante, né, aqui na Assembleia Legislativa, o parlamento mais importante da América Latina, e transmitir isso para os nossos telespectadores, para toda a população paulista, é sempre importante. A senhora vem lá do interior do estado de São Paulo, né? Sim. Como é que começou essa trajetória da Beth, né? O que a Beth fazia antes de estar aqui no parlamento? Muita coisa. Bom, primeiro eu sou psicóloga de formação, aí eu, após formada, fui trabalhar no setor privado, sucro energético, fiquei um período lá, em seguida eu fui fazer mestrado na Unesp, na área de violência do trabalho, em sociologia. E aí eu comecei também meu doutorado, mas aí eu fui incorporada pela política. Nesse intervalo, acabei também dando aulas, né? Sendo professora da rede estadual e da rede da Fundação Paula Souza. Mas aí eu fui convidada para ser secretária de governo lá da Prefeitura de Catanduva, assumi, sempre fui militante política, né? Sempre fui ativista em várias áreas, no meu partido, Partido dos Trabalhadores, e aí, após isso, havia meio que um clamor ali para que eu pudesse me candidatar. E aí me candidatei a primeira vez como deputada e ganhei. E estou aqui até hoje. Ou seja, já estava dentro ali da política, já estudava a questão de políticas públicas. Sim, e tinha muito. aquele anseio dentro ali do seu coração de querer fazer muito mais para aquela população. Não só estudava, mas a gente implementou muita coisa durante o nosso governo, né? E muitos projetos. E nós obtivemos índices fantásticos nas áreas de saúde, nas áreas sociais. A cidade de Catanduva foi considerada a cidade com a menor taxa de mortalidade infantil do país, né? Enquanto a média no estado de São Paulo era em torno de 17, Olha que nós legal. tínhamos uma média de 7. A nossa estatística era bem baixa. Nós somos comparadas ao Canadá brasileiro em função de tantos programas que nós implantamos, né? Não tínhamos dengue, uma cidade sem dengue, extremamente bem cuidada, com excelentes programas sociais. Não havia Bolsa Família, né? Nós fomos a 5ª cidade a implantar o Bolsa Escola, com recursos próprios, mas sem qualquer parceria com governos federais, até porque não era o governo do Fernando Henrique, e ele estava iniciando esse projeto muito incipiente ainda. Então a gente resolveu seguir o exemplo de algumas prefeituras petistas que já faziam isso, como Porto Alegre, Diadema, e aí nós implantamos também lá e foi um sucesso. E a partir dali a coisa foi crescendo e eu ficava muito à frente desses programas, né? Acompanhando, controlando e acompanhando também os resultados. E esses resultados foram importantíssimos. E acho que a partir daí criou-se um vínculo estabeleceu-se uma relação de confiança com a população muito importante que acabou redundando na minha eleição, né? Eu fui muito bem votada, sempre fui bem votada na cidade, mas aí também havia uma carência regional, né? Mas hoje eu tenho uma atuação grande aqui na capital, bastante grande. A gente cresceu muito aqui e no interior também, né? E fico nessa vida, interior, São Paulo, interior. Ou seja, quando você percebeu ali que o negócio dava certo, que estava indo de acordo com as suas expectativas, você quis realmente fazer um trabalho não só ali para o interior, mas também que o estado de São Paulo inteiro conhecesse o trabalho da Beth Saão. Não, é que são novos horizontes, né? E outros desafios também, né? Uma coisa é o executivo. O executivo, ele tem resultados mais rápidos e você tem poder para implantar aquilo que você considera que pode ser bom para a população.
O legislativo é diferente, é outra dinâmica. As coisas não dependem de você, né? A gente não tem a caneta aqui, infelizmente, porque se tivéssemos muita coisa seria diferente. Mas, de qualquer modo, é uma função importante, porque ela é propositiva, ela é fiscalizatória, ela tem mecanismos de controle do governo do Estado, das ações do governo, né? De denúncias, de audiências públicas, de trazer à tona temas que são fundamentais para a vida da população, e o meu mandato tem feito isso com muita frequência, muita frequência. A gente não respira no mandato, mas a gente sai de uma coisa, pega outra, e sempre não é sem começo, meio e fim, não, é algo que todas as nossas ações e tudo que a gente tem proposto aqui no parlamento, elas têm desdobramentos importantes, né? Como caso da Frente Parlamentar em defesa das universidades públicas e dos institutos de pesquisa, da qual eu coordeno. Nós implantamos ela na legislatura passada, e até hoje ela foi crescendo, e na medida do possível, inclusive, atende às demandas desse segmento tão importante, né? E que, no caso dos institutos de pesquisa, os governos do Estado têm esvaziado as funções deles. Não abre concurso, não faz repasse financeiro, não cuida do aspecto físico, né? Cada equipamento que às vezes precisa tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus. Então, Quase que um favor, né? É um desprezo por uma área que trabalha com pesquisas, com produção de conhecimento, com inovação tecnológica, né? E isso tem sido muito desconsiderado e desvalorizado pelos sucessivos governos, inclusive o atual, que tem passado pelo nosso Estado. A gente observa que essa desvalorização com relação às pesquisas, às universidades, isso não é de agora, né? Vem se falando sobre isso há muito tempo. Porém, a gente percebeu algo ali durante a pandemia, que foi com relação à pesquisa, né? Investir em pesquisa, a gente viu o quanto que isso era importante, Justo. né? Investir nos professores, nos institutos. Como que está essa relação nesse pós-pandemia? Mudou alguma coisa ou não? Tem muitos institutos que estão sofrendo, né, de forma assim, se eles não forem socorridos, eles não vão conseguir sobreviver. Porque há institutos que há mais de 15 anos não têm uma abertura de concurso. Os profissionais se aposentam e não tem ninguém para substituir. Aquelas pesquisas que eles vinham desenvolvendo, elas ficam interrompidas, porque não tem ninguém também para poder dar continuidade àquele trabalho tão importante. E para as pessoas que estão assistindo o programa, para elas saberem o que significa esses institutos, é só ver o que produz o Instituto Butantan, que é um dos institutos a qual eu me referi. Ele que trouxe para nós a Coronavac, que salvou milhões de vidas. Se não fosse o Butantan, nós não tínhamos vacina, porque os países estavam todos com grandes volumes de pandemia, né, com incidência altíssima, e eles não estavam querendo muito negociar as vacinas que eles produziam, né? Eles queriam usar para consumo interno. E os insumos também estavam muito difíceis na ocasião. Então, o Instituto Butantan prestou um serviço inestimável para a população brasileira como um todo. E não só o Butantan, você pegar o biológico é a mesma coisa, pegar o Instituto de Pesca é a mesma coisa, você pegar o Instituto de Economia Agrícola é a mesma coisa. Todos eles produzem um volume de descobertas e de pesquisas e de inovações. E esses dias agora eu fiz uma homenagem aos 125 anos do IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O IPT tem 40 laboratórios, cada um cuidando de uma coisa, desde a poluição sonora, passando pela poluição dos gases que são expelidos pelos veículos, fazendo parcerias importantes com as prefeituras para dar suporte, que muitas vezes prefeituras não têm pessoal técnico para poder cuidar de um projeto, acompanhar uma obra, às vezes coisas mais complexas na área de infraestrutura, está ali o IPT para isso, né? Só que precisa de apoio. Investimento Precisa mesmo, de né? investimento, não se faz pesquisa, não se produz ciência, não se produz conhecimento se você não tem dinheiro para isso. E uma realidade que a gente percebe, né, deputada, é que vários profissionais aí dos institutos,
eles se deslocam para fora do país para se especializarem, estudarem, trazerem conhecimento, principalmente aqui para o nosso país, mas aí não tem um incentivo, tem que ter, né? Não, e os próprios institutos também têm cursos. Tem alguns que têm Interno, né? mestrado Internamente. e têm doutorado, É. né, no próprio instituto. Então, às vezes as pessoas não precisam nem sair do país, né? Elas podem fazer suas especialidades, suas titularidades dentro do próprio instituto. Deputada, a gente sabe bem, né, dessa importância dos institutos, a senhora bem listou aqui algumas. Quando a gente leva isso para as universidades, a gente se depara, por exemplo, com uma realidade onde o governo discute corte de verbas, né, de investimento nas universidades. É um assunto polêmico que gera muita discussão. Como é que a senhora lida com isso, sabendo que o governo quer tirar dinheiro das universidades? A gente vem lidando com isso desde quando eu cheguei aqui. O percentual que o governo passa é 9,57 do ICMS. Mas essa conta, o governo faz da forma como ele quer, porque ele não inclui no ICMS tudo aquilo que é arrecadado. Ele tira algumas coisas para ir menos. Porque se ele incluísse tudo, se ele fizesse essa conta em cima de todo o ICMS arrecadado, inclusive aquele que vem depois do previsto, porque ele tem uma previsão orçamentária. Fora isso, você pode ter arrecadações suplementares, né? Que vêm no decorrer do ano que às vezes você não esperava. De repente, alguma política que você faz estimula as pessoas a recolherem mais, então isso aumenta a tua receita. Sim. Esse aumento de receita não é considerado. E ele também não coloca nessa conta dos 9,57 o total. Essa é uma briga que a gente vem fazendo já há muitos anos. Além disso, ele poderia subir para 11%. Né? Ainda que ele não subisse para 11%, mas sai do 9,57%, que faz, acho que, desde 1900, eu não sei se vou falar alguma, acho que desde 1996, eu nem imaginava que eu vinha um dia ser deputada. Então, já se falava sobre isso, já discutiu sobre isso. Já se discutia sobre isso. Salta para 10, é 0,43. 0,43. Não é muito, mas vai fazer um impacto tão positivo. E aí, esses tempos agora, ele queria incluir novas faculdades nesse bolo. As universidades e os reitores rechaçaram a ideia. Por quê? Você tem um bolo desse tamanho, aí 10 pessoas estão comendo, aí você coloca 2 a mais, você vai ter um pedaço a menos para cada um. Tudo bem, não se trata de não ser solidário, não é isso, não é essa a questão, né? Mas a questão é que vai faltar para aquilo que já existe. Então, se ele quer colocar novas faculdades, e é justo que coloque, é justo que essas faculdades também tenham os repasses, mas ele então aumente esse valor. Ele saia de 9,57 e vai para 9,6, 9,7, né? Considerando que a despesa vai aumentar. Então, aí o que aconteceu? Ele teve que voltar atrás, ele teve que recuar, porque ele viu que a repercussão foi muito negativa. Porque já não tem muito. Às vezes você precisa fazer coisas que você não pode fazer porque faltam recursos. Para você que está chegando agora nesse momento, o programa JK, nós estamos batendo um papo com a deputada Beth Saão do PT, já estamos falando aqui sobre várias bandeiras, inclusive uma delas, olha, luta pela igualdade de gênero, combate à violência contra a mulher, pelos direitos das crianças e adolescentes, idosos, população em situação de rua, que é um grande problema aqui na cidade de São Paulo, né, deputada? É enorme, já fizemos a subcomissão da população em situação de rua, da qual eu coordenava, e é uma situação que só faz aumentar, né? Porque faltam políticas voltadas para isso. O governador, quando fez campanha, acho que fez uma campanha muito voltada para isso, né? Nós já passamos 1 ano e meio e até agora a gente não viu nenhuma ação efetiva que pudesse, de fato, alterar essa situação. As ações que acontecem, elas vêm de organizações não governamentais, como, por exemplo, o trabalho fantástico que é feito pelo Padre Júlio Lancelotti, né? Entre outros também. A gente trabalha muito com os freis franciscanos ali no centro de São Paulo, inclusive destinando emendas para eles. Eles têm abrigos
que é muito, muito bom, já fui visitar, é interessantíssimo. Só que isso é para amparar, é para acolher, né? Isso é acolhimento, são políticas de acolhimento. Agora, você tem que ter políticas de promoção também. E cadê essas políticas de promoção? Para poder tentar, na medida do possível, garantir para essas pessoas, assegurar para essas pessoas uma vida mais digna, com moradia, com emprego, com capacitação, dentro daquilo que elas podem fazer, né? Porque também não dá para obrigar, né? Isso aí tem que ser algo que é oferecido, e a pessoa tem o direito de escolher. Há pessoas que podem decidir para a vida delas que elas querem continuar ali, onde elas estão. Mas uma boa parte, certamente, está ali por necessidade e não por vontade própria. Principalmente em dias chuvosos, Sim. em dias frios. E dormir no chão duro não deve ter nada pior do que isso, né? Dormir ao relento também não. Aí não ter nada na vida também não. É porque a gente sabe que o frio mata também, né, deputada? E aí você vê famílias inteiras, né? Você vê o homem, a mulher, as crianças, o cachorrinho, tudo morando na rua. E aumentou demais. E o que a gente percebe é que parece que o poder público tem vergonha dessas pessoas, né? Não quer deixar que elas fiquem expostas ali. Então, cada vez vai tentando encurralá-las em locais que passa menos gente, né? Que não atrapalhe, que é como se elas atrapalhassem a vida das pessoas. Então, isso é muito ruim. Além de tudo, é uma falta de humanidade. Uma coisa é você combater o tráfico, e isso a gente está correto. Outra coisa são os usuários, né? Os usuários precisam ser cuidados, precisam ser tratados, precisa ter política social e política de saúde. Deputada, suas bandeiras são muitas, a senhora trabalha para muita gente. Agora eu quero deixar a senhora numa saia justa, quero saber se tem algum projeto de lei que a senhora fala assim, esse daí é do coração, eu sou muito feliz com a aprovação desse projeto. Tem algum em especial? Tem vários, né? Assim, tem o do funcionamento das delegacias da mulher 24 horas, que até agora Esse é a gente maravilhoso. não conseguiu. Você vê, entra governo, sai governo, entra promessa, a promessa não é cumprida e nós continuamos com essa deficiência. A senhora falou de acolhimento ainda há pouco. Quando a gente linka isso com a violência contra a mulher, com as delegacias da mulher, que faltam em vários municípios aqui da cidade de São Paulo, a gente sente essa carência, e aí fala desse acolhimento que não existe. Não existe. Além das delegacias que deveriam funcionar 24 horas de forma ininterrupta, principalmente sábados, domingos e feriados, porque é exatamente onde aumenta a violência sobre a mulher, e o Estado de São Paulo tem índices vergonhosos do ponto de vista do aumento do feminicídio, do aumento do estupro e do aumento das agressões. E agora, inclusive, a Câmara Federal votando uma pena maior para uma mulher que tem o seu direito legal, Criminalizando né, tudo ao isso, né? aborto, e em relação ao estuprador, que o estuprador virou mocinho e a mulher virou bandida, né? Não é possível isso. Uma vergonha isso para o nosso país. E, além de tudo isso, você precisaria ter, das delegacias se manterem abertas, temos que ter, mas essa é uma primeira luta. A segunda é você ter ali, aí sim, uma política de acolhimento. Uma delegacia que tenha assistente social, que tenha psicólogo, que possa amparar. Tem a mulher atendendo a mulher. Exatamente. E as casas de acolhimento. O governo, eu me lembro que foi no governo da Dilma que fez a Casa da Mulher Brasileira. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos que fazer aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos que fazer manifestações lá em frente para botar para funcionar, porque não estava fechada, estava pronta e não estava funcionando. Então, essas casas de acolhimento às mulheres, elas são importantíssimas, porque muitas vezes as mulheres se submetem à violência porque não tem para onde ir. Não tem para onde ir, não tem parentes, não tem familiares, às vezes os familiares também não têm nem como abrigar essas mulheres. Então, é preciso que o Estado garanta isso para elas, né? Ou os municípios fazendo parcerias importantes. Teve uma vez que eu fui conhecer uma casa dessa, com esse modelo, em Mogi das Cruzes. Aí
quem fazia esse cuidado, essa supervisão era o pessoal da OAB Mulher. Aí eu fui com a advogada, presidente da OAB Mulher lá. Aí ela foi andando, eu falava assim, eu falei para ela, mas não vamos chegar nunca nisso. E ela ficava fazendo zigue-zague. Ela falou, sabe por quê, deputada? Ela me explicou. Porque uma vez nós fomos seguidas. E aí, depois nós fomos embora. Quando foi à noite, o marido de uma mulher que estava lá com os filhos pulou um muro e tentou matar a mulher lá. Ainda bem que ele não conseguiu. Então, você vê que tem que ser lugares, inclusive, que fiquem protegidos. Resguardados. Acho que essa é a palavra, exatamente. Né? Resguardados. Então, a gente precisa cuidar disso. E mais, para ainda continuar sobre esse assunto, houve uma capilaridade da violência. Nós temos hoje cidades pequenas que você vê, infelizmente, os crimes de feminicídio. Os índices altíssimos de violência. De feminicídio. A minha cidade mesmo, infelizmente, nós tivemos casos. E todas as cidades têm. Então, isso significa o quê? Você vai ter uma delegacia nos 645 municípios? Não. Mas você precisa regionalizar, então, isso. Regionalizar. E fazer uma ampla divulgação para as mulheres saberem que se ela andar 20 quilômetros, ela vai chegar na cidade, que ela vai conseguir. E esse projeto não pode ser específico daquela cidade, mas ele tem que ser um projeto específico de uma região, né? Com cidades acima de 30 mil habitantes já começarem a ter essa possibilidade, né? As cidades menores, tudo bem, faz uma coisa, faz um consórcio, alguma coisa nesse sentido. Mas a verdade é que nós não podemos deixar as mulheres desprotegidas dessa forma, né? Sem um espaço para que elas possam se sentirem minimamente seguras, né? Não tem. Né? Mas a justiça deu para ficar afastado, né? Que o algoz lá, o agressor não pode se aproximar. Mas quem tem fiscalização 24 horas por dia? Não tem. Falta não muito, tem. Né, deputada? E a gente observa isso. Na hora que ele tem a primeira oportunidade, ele vai lá e mata a companheira dele. Né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Esse papo está maravilhoso. Vou querer saber mais, né, sobre a vida pública da deputada Beth. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique aqui. O programa JK está de volta. Hoje, nosso bate-papo é com a deputada Beth Saão, do PT. A gente está falando sobre vários projetos, vida pública, profissional da deputada. Inclusive, você pode nos acompanhar em multiplataformas. É só acessar a LESP, tá bom? Deputada, a gente estava falando das mulheres, violência contra a mulher, falta mais acolhimento. A gente observa muito isso, né? Que entra ano, sai ano. Por que não tem delegacia da mulher nos municípios, né? O que falta para isso acontecer? Falta vontade política, falta compromisso com a política das mulheres, né? Falta compromisso para reduzir e eliminar todo e qualquer tipo de violência sobre a mulher. É isso que falta. Isso já vem acontecendo e a gente precisa inverter essa situação. Não é possível. Criou-se a Secretaria Estadual da Mulher. Vi qual é o orçamento dela. Acho que é 0,1, quer dizer, é uma vergonha. Não tem dinheiro para nada, não consegue fazer absolutamente nada. Então, ao invés então de fazer a secretaria faz uma política forte, voltada, né, para a redução da violência, para a eliminação da violência, e isso se faz com recursos públicos, isso se faz com investimentos. Aí ele alega que, mas nós não temos pessoal, abre concurso, né? Não temos delegadas, vamos abrir concurso de novas delegadas. E tem que ser mulher. Não adianta abrir uma delegacia. Eles, em alguns lugares, eles fecharam a delegacia da mulher e colocaram em batalhões da polícia militar ou junto com as delegacias seccionais, entendeu? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque as mulheres já... Para ir na delegacia da mulher, já não são, tem mulheres que não vão.
porque se sentem humilhadas, porque desconfiam, porque não têm segurança que elas serão bem atendidas, né? Ou amparadas nos seus problemas, nas suas A gente demandas. tem relatos de mulheres que vão às delegacias, que são atendidas por homens, e aí o homem ainda coloca ela em uma outra situação de vítima, ela passa a ser faz gozação, faz justamente. ironia, entendeu? Isso é muito comum. A Humilha. mulher que está assistindo a gente, que já passou por isso, sabe do que a gente está falando. Exato. A mulher se sente muito humilhada. Então precisa, né? Eu acho que a gente tem que buscar a civilidade, né? E civilidade também é isso. Você precisa ter equipamentos públicos que resguardam a vida das pessoas, né? Que possam resguardar a vida das pessoas, e a Delegacia de Defesa da Mulher é uma delas. Então, essa bandeira, eu vou carregá-la enquanto eu estiver por aqui. Olha, inclusive o projeto de lei 575 de 2023 e de 21 de abril de 2023 institui o Pacto Não Se Cale, em apoio às pessoas em situação de risco ou vítimas de assédio, agressão e violência sexual. Qual foi o maior desafio desse projeto? Todos eles que são voltados para as mulheres têm enormes desafios, né? Porque também a gente constrói. Eu sou coordenadora da Frente Parlamentar em defesa pela vida e proteção de mulheres e meninas, tá? Então, dessa frente que a gente periodicamente se reúne, saem também ideias nesse sentido. A gente discute muita coisa com essas mulheres que participam mais ativamente desse debate. E de modo que são consequências que vêm exatamente desse trabalho de reunião, de debates, de audiências públicas, cuja presença maior são representatividades importantes de movimentos de mulheres, né, de organizações não governamentais, de pessoal ligado à academia, da OAB Mulher, enfim, de sindicatos, da CUT e tantos outros. Então, quando a gente apresenta projetos como este e outros tantos, normalmente eles vêm carregados com essas parcerias, né? Eles são, claro que eu como deputada é que tenho que assinar, mas vem também desse movimento que eu acho importantíssimo. A senhora achou apoio, tem apoio com esse projeto? Tem apoios, né? Por exemplo, nossa delegacia ganhou uma repercussão na época em que o Dória, foi o primeiro projeto que o Dória vetou, quando ele entrou como governador. Nós tínhamos aprovado o projeto em dezembro de 2017, em janeiro de 2018 ele vetou o projeto, né? Lamentavelmente. Foi uma frustração. Foi, mas ele também foi criticado bastante por isso, né? E o Não Se Cale, como outros tantos, né, exatamente para buscar o envolvimento da sociedade, para que as pessoas sejam parceiras dessa luta. Essa é uma luta que não é só da mulher, né? Os homens também precisam contribuir nesse sentido. Além da questão de denúncias de agressores, isso e aquilo, também precisam estar atentos de que as mulheres não são objetos de desejo de ninguém, né? Então, isso é que precisa ficar claro, mas isso se muda com muitas coisas. E uma das mais importantes está exatamente na educação. De você levar essa cultura da igualdade de gêneros para o interior das escolas. Isso é fundamental, né? E quando as pessoas às vezes falam, não, é igualdade de gênero, imagina, isso aí... Não, aí depois você tem uma filha que é morta, aí você fala, puxa vida, eu devia ter defendido isso, né? Não é verdade? Então, quando a gente trata de igualdade de gênero, é para os meninos crescerem sabendo de que eles não são melhores do que as meninas, né? E essa relação tem que ser de amor, de respeito, de carinho, de solidariedade, de cumplicidade, né? E não de agressão, de competitividade, por exemplo. Exatamente. Né? Então, isso é que precisa ser ensinado, para que eles possam reproduzir isso também no interior das famílias. Né? Porque, às vezes, a criança traz elementos novos para a família. Por isso que a gente fala da escola. Né? E não é só essa a temática que você pode discutir na escola, tem tantas coisas
que você pode discutir. Quando eu comecei aqui, eu falei da questão da dengue, que a gente chegou na cidade como cidade sem dengue, exemplo nacional de combate à dengue. Sabe qual foi uma das nossas frentes de trabalho? Foi com as crianças. Nós educamos as crianças com cartilinhas, com desenho e tal. Elas chegavam em casa e falavam, mãe, não pode deixar isso aqui. Os filhos ensinam os pai, pais. não pode fazer isso. Você entendeu? O senhor não pode deixar o pneu lá no quintal com água. Então, eles foram agentes transformadores disso. E se você, qualquer outro tema que você levar para a escola, a criança com habilidade, a criança de forma que aquele tema seja atraente também, a criança vai incorporar aquilo. E aquilo vai passar a fazer parte da vida dela. Né? E a questão de gênero é isso também. Quando a gente fala sobre isso, você criar meninos que possam respeitar suas futuras parceiras, suas coleguinhas de escola. Né? Os próprios pedagogos, especialistas falam, né, deputada, que é ali na primeira infância que eles se tornam multiplicadores. Se você leva um tema para as crianças ali na primeira infância, eles vão chegar em casa e vão ensinar os pais, como a senhora bem disse. Exato. Eu tiro pela minha sobrinha que chega em casa e fala assim, olha, papai, você não pode dirigir desse jeito. Pois não é? Tem que colocar o cinto de segurança. Pois é. Não é? Essa então, é outra justo. lógica. A questão do trânsito. O nosso trânsito ainda é muito agressivo, né? Então, que exemplo que você dá para o seu filho quando ele está no carro e você passa no sinal vermelho? Que exemplo é esse? Né? As crianças são espertas, claro, as crianças não são mais como antes. Claro. Deputada, ainda falando sobre as mulheres, eu achei muito salutar esse projeto, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, para garantir a licença menstrual para as pessoas que comprovem sintomas graves associados. Isso. A mulher que está vendo a gente nesse momento e que tem endometriose, isso. ela deve ter se ajoelhado. Dores enormes. A endometriose. Nós também protocolamos um projeto agora, na semana passada, semana retrasada, se não me engano, sobre endometriose. Mas esse da licença menstrual, você tem de 15% a 20% de mulheres que sofrem muito quando estão menstruadas. E não é frescura, né, deputada? Na idade fértil, claro. Sofrem demais. Não conseguem, às vezes, levantar da cama. Ah, mas toma remédio. Mas a cólica vai e volta, né? Para quem é mulher. E o marido ainda chega para a mulher e fala, isso é frescura, vai trabalhar. Entendeu? Então, pelo menos dentro do serviço público, deveria haver isso. Nós já temos alguns lugares onde é liberado. Né? Então, a gente apresentou esse projeto, reunimos muito apoio a este projeto, enviamos para o governo do Estado, no sentido dele poder também adotar isso, né? Para que ele... fizemos uma bela de uma divulgação nesse sentido e estamos aguardando. Tem algumas coisas que funcionaram no Estado. Se eu disser para você que da minha experiência aqui na Assembleia, a lei antifumo, essa foi impressionante. Uma lei que deu certo no Estado de São Paulo, muito certo. Eu não sei se todo o país hoje é assim, todo né? país. Todo o país. Mas foi fantástica, né? Eu era uma defensora disso, porque sou ex-fumante e não gosto de cigarro. Então, e acho que faz muito mal para a saúde, claro. Né? Então, se a gente pode... às vezes, tem coisas que você precisa ser mais duro, né? Ser mais punitivo, né? Ou então estabelecer um critério de multas, porque todo mundo sabe que quando mexe no bolso, as coisas mudam de figura. Então, as pessoas precisam entender determinadas questões. Né? Nós não vivemos num mundo sozinhos, a gente vive em coletividade. E por isso mesmo que a gente tem que ter regras e leis que estabelecem que essas relações possam ser relações de respeito e de civilidade. Né? E também no sentido de propor coisas, quando foi votada a lei antifumo, é exatamente para preservar a saúde das pessoas, né? Até dos fumantes, né? Para que eles comecem a tomar consciência do mal que eles estão fazendo para si e para outros também, quando se fuma em espaços, principalmente em espaços fechados. A senhora veio do interior do estado de São Paulo e a gente sabe que o interior é lindo. O interior de São Paulo é rico, né? E eu vejo quando a senhora fala do interior, tem um brilhinho aí nesse olho, né? A senhora é apaixonada pelo interior. O que a senhora destacaria? Eu gosto muito de São Paulo, acho uma cidade fantástica, mas gosto muito do interior.
né? O interior tem coisas que São Paulo não tem, né? Verdade. Que é a proximidade das pessoas. Isso faz com que a vida fique um pouco mais, talvez menos dura, né? Mais suave, mais suave. Você suaviza, né? Com essa integração que você Tem tem. um ar puro. É, mais ou menos, às vezes, né? Quando tinha ainda queimada de cana, não era tão puro assim. Verdade, De verdade. vez em quando, infelizmente, ainda tem Principalmente no período alguns seco, né? produtores que não têm consciência e acabam queimando, né? Depois falam que aconteceu acidentalmente, né? Não tenho tanta certeza assim. E aquela fuligem da queima é extremamente nocivo para a nossa respiração. Mas, então tem essa coisa de você conhecer as pessoas, de você sair e tal, de você ter esse apoio. Eu moro num apartamento aqui em São Paulo, eu não conheço meu vizinho, né? Quantos anos faz que eu moro aqui? Assim, que eu tenho meu apartamento e que fico aqui. Então, isso é uma desvantagem. Por outro lado, e tem um pouco a tranquilidade também do interior, né? Que você não é mais aquele negócio das pessoas colocarem as Mudou. cadeiras na calçada, né? Ainda tem quem põe, mas as pessoas hoje cercaram suas casas, colocaram cerca elétrica, ergueram muros, infelizmente, né? Infelizmente. Mas a vida mudou, né? Mas mesmo assim, você ainda tem um jeito de ter uma vida mais tranquila. Tem suas peculiaridades, né, o interior. Tem, mesmo assim. Agora, é claro, essa cidade aqui de São Paulo é uma cidade que pulsa 24 horas por dia, né? Ela não fecha, ela não para, né? Então, isso também, para mim, é atraente. Eu durmo pouco, muito pouco, então eu gosto de saber que tem mais gente acordada. Que eu não sou a única que está acordada. A senhora acorda cedo? Muito, eu acordo cedo ou É? tarde. Ah. Uma média de 5 horas por noite. Quando eu durmo muito bem, eu durmo 6. Né? Já é alguma coisa, né? Para esse mundo via de regra, ansioso. são 5 horas por noite. É 1 hora, 1h30, mais ou menos, da manhã. Quando é 6 horas, 6 e pouco, eu já estou acordada. Né? Às vezes fico um pouco mais na cama, né? Mas acordo cedo. Né? Deputada, quero te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é corrida, agora mais ainda, hein? Eu quero te agradecer. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço pelo espaço, cumprimentá-los pelo programa, né? E para quem está em casa, a gente está sempre à disposição aqui na Assembleia, trabalhando, lutando. Nem tudo a gente consegue, né? Tem coisas que não dá para a gente, infelizmente, ter os resultados que a gente gostaria, mas a gente não desiste, né? Isso é importante. E também faz sempre a luta, né? Isso faz parte do meu cotidiano, da minha vida, e para mim é isso que vale. Muito obrigado, sucesso sempre. Obrigada igualmente. E a você que acompanhou a gente, muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. Você pode também nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima.